O arrebatamento acontece antes ou depois da manifestação do anticristo? É neste vídeo que nós vamos entender os sinais do fim dos tempos. E se eu te provar na Bíblia que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, você está preparado? Eu vou defender aqui, nesse vídeo, a visão pré-tribulacionista com todos os fundamentos bíblicos e todos os textos que nos levam a entender e a crer que o arrebatamento é somente para os salvos em Cristo. Somente eles ouvirão o brado desta trombeta. E nós vamos entender que a Bíblia sim vai nos comprovar a verdade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, está escrito assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, o arrebatamento é iminente e pode acontecer a qualquer momento. A igreja de Cristo não está se preparando para se encontrar com o anticristo. A igreja está preparada para encontrar com o Senhor. Exatamente isso, a igreja não está aguardando a manifestação do anticristo. A igreja está aguardando o brado do noivo, quando o mesmo Jesus, em São João capítulo 14, versículos 1, 2 e 3, ele está dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito que eu vou para o Pai preparar-vos lugar, para que quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. A igreja está aguardando o noivo para cumprir a sonhada promessa, se encontrar com o noivo. Ou seja, a igreja de Cristo está aguardando esta promessa, a morada que o Senhor foi preparar. E quando ele vier, ele nos levará para junto com ele e estaremos para sempre com o Senhor. Tito capítulo 2, versículo 13, a igreja está aguardando a tão bem-aventurada esperança. Entendendo isso, não existe nenhum evento profético obrigatório para o arrebatamento acontecer. O arrebatamento acontece da decisão do próprio Cristo vir buscar a sua igreja sem aviso prévio. Mas você está se perguntando: como que eu posso entender e me preparar para este evento? Entendendo que Tito capítulo 2, versículo 13, a igreja está aguardando a bem-aventurada esperança, eu fiz uma pergunta para você e quero responder a mesma pergunta com uma resposta bem bíblica para você. Como que alguém está aguardando essa esperança e de que forma ela pode guardar essa esperança? Ou seja, 1 João capítulo 3, versículo 3, aqui está a dica para você aguardar o arrebatamento. Quem crê nessa esperança se purifica. João mesmo está dizendo: aquele que crê no arrebatamento, ele está guardando a sua vida para encontrar com o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos, e sem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, santificação não é para o mundo, santificação é para os salvos. Ou seja, somente os salvos devem se purificar para encontrar com o Senhor. E o anticristo, quanto vai se manifestar? O anticristo só se manifesta na grande tribulação, mas a igreja não estará mais aqui para ver esta manifestação terrível do anticristo, que é a segunda eficácia do próprio Satanás. Ou seja, o pós-tribulacionismo precisa que o anticristo se manifeste para dizer: agora está perto. Mas o pré-tribulacionismo não, ele crê que pode ser agora, ele vive na expectativa que a qualquer momento o Senhor pode nos chamar. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, como guardaste a minha palavra, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo.
a igreja não estará aqui para ser escárnio, ou seja, a igreja não sofrerá a grande tribulação, que é a ira de Deus sobre aqueles que não acreditaram no Evangelho. O mesmo apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, ele vai dizer: existe um que resiste até que do meio seja tirado. Vamos ao texto. E agora vós bem sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja retirado. Ou seja, a igreja será retirada da terra, e o Espírito Santo irá romper essa barreira que impede que o mal atinja. E quando a igreja sobe aos céus no arrebatamento, o Espírito Santo deixa de ser o restritor do mal. Ou seja, enquanto a igreja está aqui, o anticristo não pode se manifestar, mas a igreja será arrebatada e depois sim haverá a manifestação do anticristo, trazendo consigo toda destruição e calamidade, e fará guerra sobre aqueles que vão ficar aqui na grande tribulação. O Espírito Santo não sairá da terra, somente irá ele deixar de atuar como restritor do mal naquele momento em que a igreja subir aos céus. Encerrando esse vídeo com as palavras do próprio Jesus, em que a igreja não está aguardando a manifestação do anticristo, a igreja está esperando o retorno triunfante do noivo para com a igreja. Mateus capítulo 24, versículo 42, vigiai porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. E o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, ele vai dizer: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a última trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, que ficarmos vivos, seremos transformados. Se prepare, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Comente aqui para ver mais vídeos como este. Comente abaixo aqui: eu estou preparado. Deus te abençoe.